Chamo-me Francisco Zeferino Nahalano. Cá vou apresentar o exercício de cálculos e representação de dados experimentais. O exercício é sobre teste de hipóteses. Temos como: queremos verificar se duas máquinas produzem peças com a mesma homogeneidade. Quanto à resistência, para isso, sorteamos duas amostras de 6 peças e obtivemos as seguintes resistências. Como nos mostra nesta tabela, temos a máquina A com seus respectivos valores e a máquina B com seus respectivos valores. Verificar pelo teste F se as máquinas produzem peças com a mesma homogeneidade em relação à resistência. Considere um nível de significância de 5%. Para exercício teremos a resolução. Como estamos a tratar sobre teste de hipótese, aqui no teste de hipótese temos dois tipos, que é teste de hipótese nula e teste de hipótese alternativa. Para nesta tabela aqui, primeiro teremos teste de hipótese nula. A máquina A será igual à máquina de B. E no teste de hipótese alternativa, vamos ter a máquina A será diferente à máquina de B. A máquina A será maior do que da máquina de B. A máquina A será menor do que da máquina de B. Para cálculo deste exercício, primeiramente, vamos calcular a variância. A variância aqui, vamos calcular a variância 1 e a variância 2. Primeiro, calculando a variância 1, temos nesta fórmula aqui, teremos a variância 1 será igual ao somatório de x ao quadrado menos ao somatório de x ao quadrado sobre um número de réplica. E também sobre o número de réplicas menos 1. Então vamos levar os valores, ou seja, vamos substituir os valores. Esses valores vamos tirar nesta tabela para a máquina A. Nesta tabela para a máquina A. Que teremos aqui. Esses todos os valores vai levar ao quadrado. Que teremos 145 ao quadrado mais 137 ao quadrado mais 136 ao quadrado mais 142 ao quadrado mais 141 ao quadrado e mais 137 ao quadrado menos o total de x ao quadrado. Primeiro vamos somar todos os valores da máquina de A, que teremos aqui. O somatório total de x será igual a 145 mais 127 mais 136 mais 142 mais 141 mais 137, que teremos, somando todos esses valores, vamos ter 828. Esse 828 vamos substituir aqui no somatório total de x, que teremos 828 ao quadrado pelo número de réplica. Como nesta tabela aqui temos o número de repetições, que teremos de 1 a 6. Então, esses 6 vamos substituir aqui, nesse número de réplicas. E depois daqui, vamos levar também o mesmo valor, o número de réplica, substituímos aqui, no N, que será 6 menos 1. E somando esses todos os valores, nos deram, calculando esses todos os valores ao quadrado, nos deram 11, 44, 64, menos calculando esse valor de 828 ao quadrado, dividindo pelo 6, que será 11, 42, 64, dividindo pelo número de réplicas, que é 6 menos 1, que vamos ter aqui 5. E vamos subtrair esses todos os valores, dividindo pelo 5, que teremos a nossa variância de 1, que será 40. E de seguida também,
com o mesmo cálculo, vamos calcular a variância 2. Aqui, como temos essa fórmula aqui, a variância 2 será igual a somatório de x ao quadrado menos somatório de x dividindo pelo número de réplicas. E também vamos dividir pelo número de réplica menos 1. E de seguida, aqui na variância de 2, vamos levar os valores da máquina de B. Então, vamos levar todo esse valor elevando a 2. Os valores da máquina B. Que teremos 143 elevado a 2, 128 elevado a 2, 132 elevado a 2, 138 elevado a 2, 142 elevado a 2 e 132 elevado a 2, menos o somatório total de x, que teremos. Primeiro vamos somar aqui todos esses valores da máquina de B. Teremos o somatório total de x será igual a 143 mais 128 mais 132 mais 138 mais 142 mais 132, que teremos 815. Esse 815 vamos substituir nesta fórmula aqui, no somatório total de x, que será 815 elevado a 2, dividindo pelo 6. E vamos levar também, vamos substituir aqui 6 no número de réplicas, 6 menos 1. E aqui embaixo também, ou seja, calculando esses valores ao quadrado, vamos ter aqui 6, vamos ter aqui 11, 08, 89, menos, calculando o valor de 815 ao quadrado sobre 6, vamos ter aqui 11, 07, 04,6. Dividindo o nosso 6 menos 1 vai nos dar 5. E vamos subtrair esses valores dividindo pelo 5. Que teremos a nossa variância de 2 será igual a 36,96. E de seguida, vamos ter o quê? Vamos calcular o quê? Vamos ter aqui o F calculado de teste. Então, o F calculado será igual a variância de 1 dividindo pelo a variância de 2. A variância de 1 encontramos 40 e a variância de 2 encontramos 36,96. Então, depois daqui, vamos ver a variância 1, teremos o valor maior. A variância 2, teremos o valor maior no denominador. E no numerador, teremos menor. A variância 1. E depois daqui, calculando esses valores, 40 dividindo por 36,96, vamos ter aqui 1,082. Então, como já encontramos o nosso valor de F calculado, então vamos comparar com o valor tabelado. Então, comparando com esse valor tabelado, nós vamos procurar o valor tabelado aqui. Já temos o valor tabelado. Para localizar nesta tabela esse valor tabelado, o que vai acontecer? Primeiramente, consideramos aquilo que é o nosso grau de liberdade. O nosso grau de liberdade nos deu 5. Então vamos
na coluna de 5. Onde temos 5 aqui, vamos ter 5. E nesta coluna também temos 5. Vamos procurar o nosso valor. Vamos procurar o F calculado. Que encontramos aqui 5, que será esse o nosso 5,050. Então, aqui esse 5 aqui é o numerador. E aqui teremos o denominador. Por isso que nessa tabela conseguimos localizar esse valor. E cujo esse valor vamos comparar com o F calculado. Sabemos que o nosso F calculado é o valor menor e o F tabelado é maior. Então, o F calculado será menor do F tabelado. E sendo assim, aqui 1,082, que será menor, que será o valor que encontramos na tabela, que é 5,050. Então, esse valor que é menor não é significante. Chegando até aqui, termino com a resolução do exercício sobre o cálculo de testes de hipóteses. E muito obrigado pela atenção dispensada.